paz novamente para quem saiu e voltou. Já falei alguma coisa aqui sobre o encontro de oração para os irmãos, mas agora a gente vai se ater mais ao motivo, né, de estarmos aqui nessa noite de rosa, de estarmos aqui, como a Igreja SEV abriu essa oportunidade de as mulheres serem homenageadas, prestigiadas em função do Dia Internacional da Mulher, que será no dia 8, na terça-feira. Mas antecipamos a comemoração e isso é bom, porque dá chance, né, para que no dia 8, quem sabe, os maridos, os filhos, preparem uma surpresa. O que vocês acham? Eu acho válido, né? Não dá para dizer que esqueceu, que a dica não foi dada. Então, hashtag, fica a dica. Queridos, é um motivo de muita, muita alegria nesse culto especial para o Dia das Mulheres. Eu tenho essa oportunidade de falar algo que Deus colocou no meu coração. Então, eu glorifico muito a Deus, agradeço a Deus pela vida de cada mulher que está aqui nessa noite, que está em casa assistindo também pela live da SEV através do Facebook. E também vou agradecer pela vida dos homens, porque quando falaram assim, é culto das mulheres, é culto rosa, o que às vezes acontece nesses casos? Não vou, né? É culto das mulheres, a palavra vai ser só para mulher, tem que botar blusa rosa, e aí muitos pensaram em não vir, muitos não vieram, mas tem muito homem aqui. Então eu glorifico a Deus pela vida de vocês que foram corajosos, porque se é importante para sua mulher, é importante para você também. Se é importante para sua filha, é importante para você também. Então, eu vejo muitos homens inteligentes e servos de Deus aqui que entenderam que é necessário tomar uma posição que às vezes parece que é desconfortável. Vou lá, tá todo mundo de rosa, é só para mulher, mas não, tem um propósito. Você está aqui. Então, eu glorifico a Deus pela vida dos homens e pela vida das mulheres de Deus que estão aqui nessa noite para prestigiar as mulheres, né? Estamos aqui para prestigiar umas às outras. Temos ouvido aí que a classe feminina não é unida, não é verdade? A gente vê em muitas situações, inclusive eu vou falar aqui alguma coisa sobre isso, mas vamos falar da palavra de Deus, porque é através dela que nós vamos entender o porquê de muitas coisas, né, estarem dificultando a nossa vida como mulher, o que está acontecendo na sociedade que tem feito com que algumas digam assim, ser mulher não é fácil, ser mulher é difícil, né? Tem mulher que fala assim, eu queria ser homem porque é muito mais fácil, mas eu tenho muito prazer em ser mulher e eu quero encorajar você a começar a buscar na palavra de Deus ensinamentos que vão te embasar nisso. É muito bom ser mulher, tá bom? Então vamos ler um versículo que se encontra aqui em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Antes de ler a palavra de Deus, eu vou dizer para vocês o tema que o Senhor deu para que eu falasse nessa noite. Meu corpo, minhas regras. Quem já ouviu essa frase aí? Tá na moda, né? É uma frase bem atual, né? Deus, ele é maravilhoso, ele é criador, né? E aí, tudo que ele criou, Satanás sempre tenta pegar para dar uma conotação diferente e fazer a gente escorregar e cair, né? Só que aparentando ser uma coisa que é para nos defender, que é para nos proteger, mas não. O que Deus faz é perfeito. E o que Satanás rouba é para confundir a mim e a você, para fazer vocês acreditarem que faz sentido. E hoje eu vou mostrar para vocês o que de fato faz sentido. Eu não tenho outro lugar para me basear senão a palavra de Deus. Então vamos ler. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Diz assim: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. É uma frase que até usa no meio secular, né? Obedecer é melhor do que sacrificar. As pessoas usam, mas está na palavra de Deus. Estou provando aqui para vocês. 1 Samuel 15, 22. Está escrito aqui, a obediência é melhor do que o sacrifício, né? Então, só que o tema é meu corpo, minhas regras. De que forma esse versículo vai ter a ver com o que eu vou tratar nessa noite? A gente sabe que regra, né? O que é regra?
Regra é tudo aquilo que a gente entende que é um padrão estabelecido pela sociedade. Eu fui até no dicionário para ver. Essa palavra vem do latim, que significa barra de pedreiro ou carpinteiro para aferir e tornar reta a superfície. Ou, uma segunda opção, é uma ripa que sustenta alguma coisa. Uma terceira opção, é uma tala que endireita um osso quebrado. E aí já na quarta opção diz que são preceitos e normas que servem de guia a procedimentos ou comportamentos. Então vocês notem que a regra, segundo o dicionário, ela é algo que vai trazer o que é, fora do, do prumo, alinhar. Se você está com o osso quebrado, você usa um instrumento que eles dizem que pode ser essa regra, que vai endireitar. Então, a regra sempre foi algo que não foi para oprimir as pessoas, foi para consertar, para ajeitar, para aplanar aquilo que está torto, aquilo que está desnivelado. Então, as regras, queridos, primeiro de tudo, estamos em uma sociedade em que diz que regra é coisa do passado. Regra é uma coisa que serve para te tolir, para te oprimir, para tirar você da liberdade que as mulheres do século XXI conquistaram com muito esforço. E aí a gente abre mão daquilo que pode nos endireitar. A gente abre mão daquilo que pode nos consertar em nome de quê? Em nome de uma tal liberdade aí que nos leva a caminhos que os resultados não são aqueles que no início a gente queria. Então, para começo de conversa, eu não podia dar início ao que eu pretendo falar se a gente não entender o que é regra. Porque o que acontece com a gente? A gente quer quer algo na nossa vida, a gente tem um objetivo, a gente tem um sonho, a gente tem um projeto e a gente vai vivendo. A gente não senta, não lê, não estuda sobre o que a gente quer, a gente não pergunta para pessoas mais experientes, a gente sai fazendo. Não é isso? Então eu vou falar de alguma coisa aqui que tem a ver com regra. Então eu precisava que vocês entendessem, embora todo mundo conheça essa palavra, o que é regra? Regra é algo que vai fazer com que torto seja alinhado. Quebrou o osso, você bota uma régua aqui, ele vai voltar, ele vai calcificar de uma forma correta. Então a regra vai servir para nosso entendimento do que eu vou trazer aqui à noite, à luz da importância de saber o que é regra. Então já todos sabendo o que é regra. E aconteceu, né, há muitos e muitos anos atrás, na época de Moisés, quando o Senhor o chamou para liderar o povo que estava, né, sem rumo, sem direção, sem um líder. E o Senhor lhe deu orientações, os 10 mandamentos, né, e como ele era o líder, não ficou apenas nos 10 mandamentos. Ele estabeleceu muitas e muitas outras leis que tinham a ver com o que estava acontecendo naquela ocasião. Então, assim, o homem largava a mulher do nada e falava, vou repudiar. E repudiava. Aí ele começou, não pode ser assim, tem que ser assim, assim, assado. E assim as regras começaram a se formar mediante tudo o que acontecia naquele contexto há milhares e milhares de anos atrás. Então, se você está aqui, assim como eu, e pensa, meu Deus, esse mundo está terrível. Nossa, está tudo indo de mão a pior, gente. Há mais de 2, 3 mil anos atrás, já o povo queria infringir aquilo que era para ser uma coisa de bom senso. Como é que você vai? Eu não gostei da comida que ela fez, vou largar ela. Era assim que às vezes acontecia. Então Moisés chegou e falou, não é assim. Tem alguns critérios aí. Então não é só agora que a gente infringe leis, né? Que a gente descumpre combinados e regras. Há muitos e muitos anos atrás a sociedade já vem desse comportamento de quebrar regras, né? E aí quando estamos hoje, na atualidade, pensando nesse tema que o Senhor me deu, meu corpo, minhas regras, parece uma coisa atual, né? É uma coisa que é trazida para a atualidade, mas todas as gerações precisavam estar ali atentas às regras daquela época. E todo aquele que infringia alguma regra era mal visto pela sociedade, né? Pegava cadeia, eram coisas assim que aconteciam, como acontece hoje. Só que hoje muitas e muitas coisas foram tão banalizadas que parou-se de pensar em regra. Hoje a regra é usada como um termo pejorativo para cercear, né? Para tolir, para oprimir as pessoas. Não, meu corpo, minhas regras. Então a pessoa ela pode fazer o que ela quiser com o corpo dela, literalmente,
porque se o corpo é dela, as regras são dela, não é verdade? Então, nessa noite eu quero trazer para nós, para a igreja, e aí não é só para as mulheres, por favor, não achem que pelo fato do culto ser rosa, né, ser especial para o Dia das Mulheres, que é só para as mulheres, e não é. Todos nós aqui podemos entender que essa palavra aqui fala todos os seres humanos, então fique atento aí, não é só para as mulheres. E eu vou trazer 2 aspectos aqui a respeito desse tema, que é o aspecto humano dessa frase, desse termo, né, usado tanto hoje, e o aspecto espiritual. E dentro do aspecto humano, se eu pensar meu corpo, minhas regras, pensa com a sua cabeça, tá? Não estou falando da Bíblia agora. Se o corpo é seu, Janaína, quais são as regras? São as suas. Só que o que acontece na atualidade? Tudo que está passando na mídia, tudo que as pessoas, até da família ou amizades, estão fazendo, a gente se baseia nisso que a gente está vendo e toma aquilo ali como regra. Logo, não é tão meu corpo, minhas regras. Nós, muitas vezes, somos levados pelo que está acontecendo aí. Então, já cai por terra aí um negócio que as mulheres acham que estão empoderadas quando nos dizem meu corpo, minhas regras, mas, na verdade, estão seguindo regras e padrões estabelecidos por qualquer um, menos por ela mesma. Se a pessoa quer dizer hoje assim, eu quero cuidar da minha família, meu Deus, ela é massacrada. Ela não pode. Ué, você não vai estudar, vai ficar em casa? Você estudou para quê? Para que você ganhou? Você conquistou esse diploma agora para ficar na sua casa? Você não pode. Então a regra é sua, a regra é nossa? Infelizmente, queridos, estamos vivendo numa cultura onde eles dizem que as regras são nossas, mas eles estão mentindo, fazendo você e eu acreditarmos que é você que está pensando assim. Só que não é. Porque sabe qual é a questão de tudo? Existe algo que foi plantado em nós, na nossa criação, que foi Deus que deu. A natureza da mulher, a natureza da esposa, a natureza da mãe foi implantada por Deus. Não tem nada a ver com a evolução da sociedade, com os problemas que aconteceram por causa de guerra, por causa de abandono, não tem nada a ver. Então a essência das mulheres não muda. O mundo pode mudar, as circunstâncias podem te exigir um posicionamento diferente, mas a minha essência não vai mudar. E a partir do momento que eu vivo em função do que está acontecendo ao redor, quando isso fere aquilo que está dentro de mim, aquela essência que Deus me chamou, eu vou começar de alguma forma a minguar lá dentro. Às vezes ninguém percebe. Às vezes é aquele empoderamento para todo mundo ver que você não deixa ninguém perceber que lá dentro o que você mais quer, em alguns casos, não em todos, não estou generalizando, mas em alguns casos é exercer o papel ao qual Deus te chamou. E às vezes não é só as mulheres que ficam te pressionando e me pressionando para fazer isso. Às vezes os homens também fazem isso, né? Existem homens que falam, não, você tem que batalhar, tem que ir para a rua, porque às vezes tem vergonha de dizer que a mulher é dona de casa. Eu conheci vários casos assim, no contexto passado onde eu trabalhei, em que muitos homens faziam isso com suas mulheres. Não tem problema nenhum o homem incentivar a estudar, incentivar a trabalhar, tem objetivos em comum, conquistas a realizar, então precisa de esforço, então não tem problema nenhum trabalhar. Agora, será que a motivação é genuína? Será que a motivação vem de Deus quando vem da parte do homem, vai lá, empurrando a mulher e não deixando ela talvez com menos responsabilidades em casa? Então, assim, a sociedade nos empurrou, né, para essa realidade que nós nos encontramos, que está muito, muito difícil de fazer o caminho de volta. Na verdade, não dá muito para fazer o caminho de volta. O que nós precisamos fazer é encarar essa situação e buscar em Deus meios de contornar elas, para que elas não venham acabar com a nossa feminilidade, com aquela essência que Deus nos criou, ao qual Deus nos criou, para o propósito ao qual Ele nos chamou e preparou e capacitou. Então, na verdade, quando fala meu corpo, minhas regras, você e eu precisamos entender, homens e mulheres agora, estabeleça algumas regras, estabeleça alguns padrões. Talvez até hoje você se dê conta que
Meu Deus, eu realmente não escolhi nada. Eu fiz o que os meus pais pediram, aí eu casei. Agora eu faço o que só... Né? Não estou dizendo que obedecer pai e mãe e ser submissa ao marido está errado. Mas às vezes você não tem o seu posicionamento. Às vezes por uma amizade você não tem posicionamento. Às vezes num ambiente de trabalho você não se posiciona. Porque todas as regras definem o seu comportamento, definem as suas escolhas. Porque você e eu muitas vezes temos medo de dizer não. Até os homens, né, estão no meio de uma rodinha. Se você não entra na rodinha para falar besteira, você tá fora do... Você é zoado, você é humilhado, entendeu? Te zombam, né? E aí muitos jovens e adolescentes entram para esses grupinhos que não fazem parte da nossa cultura cristã, faz parte da cultura do mundo, mas a cultura cristã diz que não. Essa rodinha que é para ficar ali vendo vídeos impróprios, piadas que não agregam, falar disso, daquilo, não agrega, querido. Então, muitos homens são empurrados, porque todo homem faz, todo homem pode. Os homens podem, as mulheres não, mas os homens podem. Então, a sociedade já disse para o seu filho que ele pode fazer tudo. Será que eu e você em casa estamos estabelecendo regras pautadas na verdade de Deus que está na palavra, do que verdadeiramente ele pode, não pode, seja ele menino ou menina? Porque quando a gente quer a regra apenas para nós, a gente não entende que estando casadas, né, tendo filhos, a gente tem responsabilidade sim de expor essas regras, não como tiranos ou impositores, né? Não, você vai fazer como que fosse um peso, um fardo, mas apresentando a palavra de Deus, apresentando de onde a gente tirou isso. Porque para os nossos filhos, às vezes, a minha mãe sempre falou isso: cita a fonte, querida. Cita a fonte, que é a palavra de Deus. Não fica sozinho nessa, não. Pai e mãe dizendo para o seu filho as coisas como se fosse um ditado popular. Usa a palavra de Deus. Eu aprendi isso com o pastor Luciano Subirá. Ele, quando ia corrigir o filho dele, ele chegava e falava assim, ó, vamos aqui, lê aqui. Ele pegava algo que ele tinha feito de não legal e dizia, ó, aqui está dizendo isso contra isso que você fez. E quando a gente faz isso, o resultado é tudo na Bíblia, queridos. Então a gente tem que falar as regras, tem que citar a fonte, porque nós temos um respaldo, porque ele vai nos garantir. Então, para finalizar essa parte humana, né? Não vou finalizar não, ainda tem um tópico aqui que eu acabei esquecendo, mas nós precisamos entender que as regras, os padrões que a gente diz que são nossos, porque o corpo é nosso, nem sempre, até o dia de hoje, estão bem estabelecidos na nossa vida. Então vai caber você e eu sairmos daqui e refletir. Tudo que eu faço porque eu quero ou porque a sociedade de alguma forma me impulsiona a fazer? Tudo que eu compro, a quantidade que eu compro, as roupas que eu visto, o quanto que eu como, tudo tem a ver com o corpo, né? O que eu como, o que eu visto, o que eu devo de vestir, deixo de vestir, tem a ver com o que eu quero ou tem a ver com as demandas desse mundo que me praticamente obrigam a fazer? Ninguém bota a faca nem revólver na cabeça, mas a gente já se sente obrigado, né? Pela nossa própria ansiedade em ser aceito, em fazer parte. Então, muitas vezes, a nossa motivação em achar que está fortalecendo o nosso eu, nos empoderando e fazendo o que a gente quer, na verdade não é o que a gente quer. É o que estão dizendo que a gente quer. É o que estão falando para a gente fazer. Então, é um dever de casa. A gente vai sair daqui e vai, de repente, falar, olha, no meu casamento, eu faço isso, 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 isso. Isso é o que eu aprendi na palavra de Deus, ou seja, é a regra que daquele que dá o norte para a minha vida, ou alguém disse isso para mim, ou eu vi na minha família e por isso eu estou tomando como regra. Aí você já vai, ó, marca com um lumicolor, assim, bem verde fluorescente para você lembrar. Essa área aqui eu deixei nas mãos de outras pessoas. As regras não estão nas minhas mãos e nas mãos do meu Deus. Então é um dever de casa para todos nós fazermos quando sairmos daqui. E a questão, queridos, que eu não posso deixar de falar, em relação ao feminismo, né, em se tratando de um culto voltado para o público feminino, eu não podia deixar de falar o quanto o feminismo, o movimento feminista, contribuiu para que a gente chegasse onde nós chegamos, né? Eu já ouvi algumas pessoas falando sobre,
E disseram em alguns vídeos que eu vi que era boa a intenção no início. Não era para tornar a gente essas mulheres assim sem freio. Não era, né? Porque na época, principalmente da guerra, que os homens precisaram sair e deixar as mulheres com crianças sem respaldo financeiro, emocional, físico, espiritual, elas precisavam de alguma coisa, e o movimento feminista, de alguma forma, abraçou e mostrou para elas, não, vocês podem. Ou seja, foi legítima a ideia inicial. Dizer para elas assim, não, vocês não precisam ficar chorando. Levanta daí, vamos lá. Né? Até hoje a gente precisa, não estamos em guerra, né? Mas existem muitas mulheres que precisam e têm que fazer isso e fazem. Então, o movimento feminista inicialmente tentou proporcionar algo no sentido de despertar as mulheres que elas não precisariam morrer à míngua porque os seus homens não estavam ali, por causa da ausência da guerra. Mas muitas outras circunstâncias foram se apresentando ao longo da história e as mulheres começaram a ficar desamparadas, às vezes, com os homens dentro de casa. Ou eles saíam e iam embora, ou às vezes dentro de casa elas eram abandonadas. Então, quando elas começaram a ver que, peraí, eu não preciso. Aí o movimento feminista foi botando as asinhas de fora, dizendo, realmente, não precisa não. Você trabalha, você é inteligente. Tem até estudos que dizem que as mulheres têm algumas áreas mais inteligência que os homens. Então, prato feito para a gente desbravar. E aí, com isso, queridos, criou-se uma ideia de que eu preciso da minha liberdade, eu preciso da minha independência, eu faço o que eu quero, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Se eu disser não, é não, não importa do jeito que eu me apresentar, os lugares que eu frequentar. Se eu disser não, é não. São as frases, né, que falam aí, não é não. Só que às vezes a sua linguagem corporal diz outra coisa. As suas falas dizem outra coisa. Você quer dizer não porque a sua alma, a sua essência não quer aquilo ali. A sua essência não quer ser maltratada. A sua essência não foi criada para você ser usada como um objeto. Mas às vezes a nossa linguagem corporal, a forma com que a gente veste, a forma com que a gente se comunica, os lugares onde a gente vai, as pessoas que a gente deixa entrar e sair da nossa vida, como que fosse uma rotatividade constante, mostram que nós não estamos preparados para dizer, meu corpo, minhas regras. A gente não está sabendo cuidar. A gente não está se baseando num respaldo que nos garanta. O único respaldo que nos garante é da palavra de Deus, queridos. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Então, se a sociedade está dizendo que você pode, que é seu e você diz não, ou se você diz sim, peraí, não é bem assim. Tem casos que você vê que você quebra a cara. Seu corpo, suas regras, suas consequências. As suas escolhas vão te levar a uma consequência. Por mais que eu e você digamos assim, mas pelo menos eu fiz o que eu queria. Ainda é orgulhosa, orgulhoso. Ainda não admite muitas vezes, nós não admitimos muitas vezes que foi por causa da nossa força de querer tudo com o nosso braço que a gente foi desbravar e conseguiu, mas chegou lá, nadou e morreu na praia. As mulheres do movimento feminista dizem que são unidas umas pelas outras. Ninguém larga a mão de ninguém. É outra frase, né? Ninguém larga a mão de ninguém. Quando o bicho pega, querido, não, vai lá, larga teu marido mesmo. Isso aí, tu é nova, tu é bonita, vai lá. Quando você larga, né? Eu digo, tem casos que as pessoas por um tempo acabam precisando fazer. Mas às vezes por uma queixa, porque às vezes a gente abre a boca para a pessoa que não tem ouvido santo para ouvir. Se o ouvido não é santo, a boca não é santa, querido. Então você vai compartilhar coisas com pessoas que não vão ter algo de Deus para te dar. Então vão te dar conselhos e você vai seguir aquele conselho. Quando você e eu formos arcar com as nossas consequências mediante a nossa escolha, cadê a mão agarrada? Não tem. É você e você. Sou eu e sou eu, não tem ninguém. Quem sobrou? Deus. Então vamos fazer o caminho inverso? Vamos primeiro procurar Deus? Vamos contar para Ele o que está acontecendo para que Ele nos revele aquilo que é para ser feito? Porque o ouvido dele não está gravado, está aberto para ouvir as nossas demandas. E a mão dele não está encolhida, ela está estendida para atender tudo aquilo que nós precisamos. Então, eu queria também falar, porque o movimento diz que nós somos unidas e é uma mentira muito,
muito grande. Vocês vão concordar comigo com alguns exemplos que eu vou dar. Vocês já repararam, muitas vezes, que as mulheres ditas empoderadas, elas querem conquistar e vão e fazem, ganham seu próprio dinheiro. Não, eu vou fazer, vou acontecer, eu compro, eu deixo de comprar à medida que eu quero. Eu não vou precisar depender de marido pão duro, porque tem ainda isso, né? Infelizmente, acontece e as mulheres ainda são empurradas pelos maridos pão duro a ir sem querer, muitas vezes, para o mercado de trabalho, largando ele mesmo, os filhos, a casa e ela, porque cadê o tempo para cuidar de si? Quando a mulher precisa ir fazer tudo lá fora. Então, muitas vezes, os maridos pão duros empurram as mulheres para fora de casa sem elas desejarem. E aí as mulheres, muitas vezes, ganham lá o dinheiro dela, não tenho nada contra isso, mas ganham com uma motivação em que ela quer realizar seus próprios desejos. E muitas vezes, quem são instrumentos do lerê lá para ela satisfazer os caprichos dela? Outra mulher. Para você e eu ficarmos bonitas, bem arrumadas, para nossa casa estar limpa, as nossas roupas passadas, muitas vezes nós mulheres nos valemos de outras mulheres para fazerem isso, ainda que ganhando. Ou ainda nem ganhando, né? Às vezes é uma mãe, é uma sogra que ajuda. Mas não, eu preciso sair. Eu preciso trabalhar para ganhar o meu dinheiro, para pagar as pessoas fazerem o que eu não quero fazer. Aí vocês vejam como o movimento feminista muitas vezes nos colocam umas contra as outras. Porque a pessoa que ganha o pão fazendo algum tipo de serviço para uma mulher empoderada como essa, chega e fala assim, uma dondoca, não sei o quê. E a outra que está pagando acha, você tem mais que a sua obrigação, você está ganhando para isso. Então nós não nos unimos por causa desse movimento. Muito pelo contrário, esse largar, ninguém larga a mão de ninguém, é mentira. Há muito tempo já está provado que as mulheres usam umas às outras para satisfazer as suas vontades, os seus caprichos, sem dó e nem piedade. Quem já fez a unha aqui e viu a unha da manicure horrorosa? Não é regra, mas eu já vi. Unha ruída, unha descascando. A mulher trabalha com aquilo, mas ela não tem tempo de fazer a unha dela. Não é assim que acontece? Ela cuida do teu filho. E quem cuida do filho dela? Esse é o mundo que nós estamos hoje, do empoderamento. Você pode, vai lá, conquista, ganha o seu, paga para uma fazer no seu lugar. Porque se fosse para ser contra os homens ou nossa libertação dos homens, a gente pagava para eles fazerem. Mas não, é para outra mulher que a gente paga. Muitas vezes para lavar nossa roupa, passar, fazer a nossa unha, nosso cabelo, limpar a nossa casa. Não tem nada de errado nisso. Mas qual é a motivação? Tem um limite? Ou o limite está diante dos seus olhos? Estou perfeita? Não, então eu vou mais. Eu preciso sair mais. Eu preciso estudar mais porque o que eu ganho ainda é pouco para satisfazer os meus interesses. Como eu disse, eu não sou contra trabalhar fora, muito pelo contrário. Mas às vezes, queridos, a motivação fala por si só. Não é para conquistar um bem comum, às vezes é para satisfazer, ou quem sabe dizer para a sociedade, para as outras mulheres, porque ainda tem isso, né? Para mostrar para as outras mulheres que eu e você podemos e conseguimos, enquanto outras não conseguiram. Eu queria botar um vídeo rapidinho. Rui, bota por favor o vídeo. É um exemplo dessa questão que eu falei, de como as mulheres são empoderadas desde que tenham uma na retaguarda. Bota aí, Rui, por favor. A dona Eduarda é feminista. Ela luta para que todas as mulheres tenham direitos iguais. Dona Eduarda é empoderada. Ela sabe que mulher não tem que ficar limpando o banheiro. O café tá pronto, Dona Eduarda.
Dona Eduarda sabe que os tempos mudaram e que as mulheres não precisam mais ficar atrás de pia e fogão. Dona Eduarda, a senhora quer salada Caesar ou caprese para o almoço? Dá gosto de ver a Dona Eduarda. Ela é independente. Ela sabe que a mulher não precisa de ajuda de ninguém para nada. Só o que a Dona Eduarda não sabe é que para cada mulher empoderada tem uma outra por trás fazendo jornada dupla, limpando sua própria casa e a dela. Tchau, Dona Eduarda. Ela não vai dar tchau. Pode tirar. Exemplificou bem, né, queridos? Muitas vezes nós estamos dentro dessa realidade e nós não damos conta. Mas eu acredito que a partir de hoje, eu e você podemos refletir um pouco sobre isso, pensar que nós não precisamos ser essas pessoas que estão seguindo os padrões desse mundo, dizendo, você é empoderada, não importa quem fica para trás. Quem fica para trás? Seus filhos, seu marido, sua casa, muitas coisas. Deus, né? Porque a palavra de Deus diz diferente a respeito de nós. E a parte espiritual, que não foi deixada por último, por não ser tão importante, na verdade, ela é mais importante, que diz... Ora, vocês são o corpo... Desculpa, diz lá em 1 Coríntios 12, 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vós individualmente um membro deste corpo. Então, queridos, na verdade, o corpo é de quem? Não ouvi, gente. O corpo é de quem? Então, queridos, o que disseram pra gente, que o corpo é nosso, portanto as regras são nossas, nós como servos de Deus já sabíamos que o nosso corpo não pertencia a nós, o nosso corpo é de Cristo. E não é mulher só, homem, todos, criança, o nosso corpo é de Cristo. Então nós precisamos nos basear na palavra de Deus, em tudo que está escrito nela, para ser regra na nossa vida. Aí as pessoas vão dizer, vão falar, vão azucrinar o teu ouvido tentando te convencer, mas você vai estar com padrões estabelecidos, regras bem resolvidas na sua cabeça, em que a multidão, a vizinha, a chefe, não vai fazer a influência surtir efeito na sua vida. Por quê? Porque você e eu temos regras e padrões bem estabelecidos, e não é qualquer vento de doutrina, qualquer regra mundana que vai fazer com que eu e você venhamos negociar aquilo de tão precioso que Deus nos deu. Essa docilidade que muitas de nós nem sabem que tem, porque cresceu num lar duro, onde a mãe teve que batalhar sozinha, teve que fazer papel de pai e mãe. Então a mulher não sabe o que é tratar as pessoas com doçura, porque a mãe tinha um filho. E aí o filho não podia ser tratado. Então ela tinha que falar, vamos embora, garota. E a filha não entendeu que ela estava fazendo aquilo porque ela era mãe de um homem que o marido dela não estava ali. E aí ela vai reproduzir o mesmo padrão, tratando o marido, tratando as pessoas igual um homem. Temos, querido, na nossa essência, na nossa natureza criada por Deus, uma docilidade que está escondida atrás dessas regras e padrões que a sociedade estabeleceu para as nossas vidas, aos quais nós não precisamos mais achar que é para nós. Porque nessa noite, você e eu entendemos que o nosso corpo não pertence a nós. A partir do momento que você entende que o meu corpo, que o seu corpo pertence a Cristo, não são os padrões do mundo, da mídia, da escola, da faculdade, do trabalho, que vão ditar as regras na sua vida. Então, nessa noite, queridas e queridos, estejam atentos àquilo que você reproduz. Está pautado na palavra de Deus ou você está sendo Maria vai com as outras? Tem a idade, gente. O meu filho João imita tudo que o Guilherme faz. Imita tudo, né? O Guilherme ele vai andando atrás igualzinho. Mas ele é criança, ele tem 3 anos e o Guilherme tem 8. Aí chega na adolescência, ok, né? Tem muito isso também. Mas já vai ensinando que não... Todo mundo aí, minha filhinha adolescente, imita a coleguinha. Pode estar fazendo a besteira que for, imita. Mas eu e você que somos servas de Deus, você tem que entender. Você que é servo, um adolescente servo de Deus, tem que entender, não precisa copiar o coleguinha que está fazendo qualquer coisa, não. Até porque não tem uma porção de coleguinha fazendo coisa legal, copia esse. Só que a gente vê que existem pessoas adultas com o mesmo comportamento de Maria vai com as outras. Né? Tem a Mariazinha, vai com as outras, a criancinha,
Tem adolescente, a Maria vai com as outras, e tem a dona Maria vai com as outras, a vovó Maria vai com as outras, as pessoas de idade, vovô e vovó, não estou falando só de mulher, que vão atrás dos outros, e vão atrás do que a novela mostra, do que vão atrás do que o Big Brother mostra, do que tudo mostra, e esquece da palavra de Deus. Então não vamos esquecer das regras que já foram estabelecidas há muito tempo, e que, embora tenha sido há muito tempo, são mais atuais do que você e eu imaginamos. Porque o que nós queremos não é eterno, e desde quando tudo foi criado já não existia o que ia acontecer no futuro. Então a regra não mudou. A sociedade teve novas demandas e por isso precisou ajustar umas coisas. Deus deu os 10 mandamentos para Moisés e ele precisou ajustar algumas coisas, porque o povo estava aloprado. E nós estamos numa geração aloprada. Mas nós não precisamos dizer meu corpo, minhas regras, segundo os padrões desse mundo. Amém? Então eu agradeço a oportunidade que você e eu venhamos sair daqui entendendo que o nosso corpo pertence a Cristo. Portanto, as regras são do nosso Deus. Amém?